Olá! Hoje é dia de vídeo, então vou falar sobre uma pergunta que sempre me fazem. Vale a pena fazer uma graduação? É claro que vale. Eu, como sendo um profissional da área da educação, considero que vale a pena fazer uma graduação. Eu recomendo que você pergunte isso para outros profissionais, para que você possa tomar a sua decisão baseado no que várias pessoas vão falar para você e baseado principalmente na sua situação atual. Eu fiz a graduação há 20 anos atrás, então muita coisa mudou. Então, para que você possa responder essa pergunta, leve em consideração dois aspectos. Quanto vale uma graduação para você e se você tem tempo e recursos para investir na sua formação. No meu caso, o valor de uma graduação eu considero o seguinte: eu não vou dizer que uma graduação vale por aquilo que você aprende lá na graduação, porque de fato essas tecnologias que você aprende lá na graduação, elas ficam obsoletas. Eu considero que o valor de uma graduação é quando você consegue aprender coisas sozinho. Porque lá na graduação, além de aprender com os professores e com os colegas, você vai aprender sozinho. E isso é o mais importante, isso é o mais valioso, isso é o mais importante quando depois você for trabalhar. Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho iniciativa e autonomia para aprender coisas sozinho. Então isso eu considero muito importante. Se para você isso é muito importante, então você deve fazer a sua graduação. Outro aspecto importante é: você tem tempo e recursos para se dedicar aos estudos, porque você vai precisar de várias noites estudando, você vai precisar de várias horas, e se você for fazer uma graduação na área privada, na rede privada de ensino, você vai ter que pagar a sua graduação. Então, se você tem tempo e recursos para investir na sua formação, na sua educação, então você deve fazer, evidentemente, uma graduação. Mas, de fato, essas horas que você vai passar lá, pode ser que tirem oportunidades que você poderia ter se estivesse fazendo outras coisas. Então, cada pessoa vai ter um cenário, uma situação diferente. Se você precisa de tempo para tocar um negócio da família, de repente, de fato, fazer uma graduação pode ser que não seja legal. Pode ser que seja mais importante você tocar o negócio da família ou fazer algo que já está engatilhado, que você já tem preparo para fazer, sem necessariamente aprender na graduação. E uma coisa que eu sempre falo é que a graduação é apenas um primeiro passo, porque depois da graduação existe o mestrado, depois tem o doutorado. Na graduação a gente apenas conhece algumas coisas. Depois do mestrado a gente ganha a capacidade de descrever coisas, por isso que a gente faz uma dissertação no mestrado, e também o mestrado é um pré-requisito para você dar aula na graduação. Então, de fato, no mestrado é que você aprende a descrever coisas, e só depois no doutorado, que aí sim a gente tem a carreira acadêmica completa, a gente começa a propor ideias, a defender ideias. Por isso que no doutorado você defende a sua tese. Então, na verdade, você deve analisar toda a formação acadêmica e não só o primeiro passo, que é a graduação. Aqui no Brasil a gente considera que a graduação é como sendo o máximo de estudo que a gente pode ter, A grande maioria da população acha que apenas a graduação é suficiente, mas na verdade não. Aqui no Brasil a gente deve investir mais na educação para que de repente no futuro a gente não consuma tantas tecnologias e tantos serviços de fora do Brasil, e sim crie coisas aqui no Brasil. Então eu considero que a carreira acadêmica ela é uma coisa que você deve investir bastante, e não apenas só na graduação, e sim nos outros níveis. Então uma carreira acadêmica completa, ela tem esses 3 níveis. Então eu recomendo que a graduação, sim, você deve fazer, porque é uma coisa que vai lhe dar uma boa base, independente de você precisar usar essas coisas depois, independente dessas coisas ficarem obsoletas. Tem gente que diz que a graduação não vale a pena porque são 4 anos e depois de 4 anos as tecnologias mudam. Mas de novo eu falo aquilo que eu falei no começo do vídeo. Numa graduação você vai aprender a aprender, você vai aprender a se virar, você vai aprender a ter iniciativa e autonomia, e isso é muito importante. Então esta é a minha opinião sobre vale a pena ou não fazer uma graduação. Eu recomendo que você escute outros profissionais, analise a sua situação atual, veja se você tem condições de se dedicar aos estudos e aí tome a sua decisão, para que você tenha cada vez mais condições de assumir grandes projetos com responsabilidade, iniciativa e autonomia. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo!